Olá, queridos dorameiros. A terceira temporada de Alice in Borderland chega amanhã e sei que muita gente tá empolgada para assistir. Como já faz bastante tempo que a primeira temporada foi lançada, trouxemos aqui um resumão para quem quer relembrar da história sem ter que assistir tudo de novo, ou para quem quer conhecer mais da história e não liga para spoilers. Bora lá? Bom, essa é uma série japonesa que mistura jogos mortais com jogos vorazes e te deixa louca pelo próximo episódio. Se você não gosta de tortura e jogos inteligentes de sobrevivência, pode passar longe desse aqui, mas se você se interessou, cola comigo que é sucesso. Mas antes de mais nada, vou avisando que ele é apenas para maiores de 18 anos. Alice em japonês se pronuncia Arizu, que é o nome do nosso protagonista, um jovem apático, desempregado, viciado em videogames e meio sem rumo. Certo dia ele e seus dois melhores amigos saem e acabam indo parar em uma perigosa jornada, onde o que importa é se manter vivo o máximo de tempo possível. Eles aparecem em uma versão de Tóquio desabitada e quase sombria, e é nesse cenário onde vão precisar competir em jogos perigosos para sobreviver. E dentro do jogo eles vão descobrir que existem mais pessoas na cidade, que estão vivendo a mesma tortura e lutando por suas vidas também. Antes de começar o jogo eles recebem um celular estranho, que explica as regras do desafio que está por vir, além de mostrar qual a carta do baralho vai representá-lo. Cada numeração e naipe vai conter seu próprio significado. Copas significa que o jogo é psicológico, emocional e de traição. Espadas simboliza um jogo de resistência física. Paus se refere a um jogo de trabalho em equipe, e ouros é um jogo de raciocínio. Em relação à numeração das cartas, quanto maior o número, maior a dificuldade. Mas quanto mais difícil o desafio, mais dias de vida eles ganham dentro do jogo. Se os dias que eles têm acumulados acabarem, um raio laser surge e mata a pessoa no meio da rua, esteja ela jogando ou não no momento. Sim, é bem bizarro mesmo. Ah, e um detalhe, uma vez que se entra em um desafio não existe a possibilidade de sair dele a não ser que você vença, ou seja morto por um raio laser mortal. Os três amigos vão começar entrando em um jogo, onde tem que escolher em qual a porta entrar, a da vida ou da morte, com tempo contado para tomar uma decisão, que diminui a cada porta que eles entram. Se entrar na porta errada, a morte é certa, mas demorar para decidir também é um grande risco. E é aqui que Arizu começa a mostrar seu potencial, tomando decisões lógicas. Foi capaz de prever a saídas corretas e salvar seus amigos das salas que pegavam fogo. No entanto, uma das meninas que também participava do jogo se deixou levar pela pressão e acabou perdendo sua vida neste jogo, enquanto um dos amigos teve sua perna queimada. Mas vida que segue. O próximo jogo foi um 5 de paus, um pega-pega hardcore, onde os pegadores usavam máscaras de cavalo e rifles, enquanto os outros deveriam não só fugir como também descobrir como impedir a bomba de explodir o prédio inteiro. Mas era como se cada lado tivesse em um jogo diferente. Os pegadores morrem quando os fugitivos atingem seu objetivo, pois também estavam em um jogo. Mas encontram um comunicador onde alguém diz para eles voltarem para a praia. Eles guardam isso para desvendar o mistério e passam para o próximo jogo. Agora muito mais violento e pesado. O 7 de copas é um esconde-esconde onde cada um deles coloca um capacete, e um deles é designado a ser o lobo e o restante são as ovelhas. No entanto, diferente dos jogos padrão de se esconder, aqui ser o lobo é ter a vitória, e o lobo não deve ser quem pega as pessoas, pois ao olhar para elas ele passa o lobo para elas. Vira uma disputa de vida ou morte, onde apenas um deles sairá vivo dessa. Depois de entender o jogo, Arizu, que estava com o lobo, fica desesperado procurando os amigos para tentar passar para eles e salvar a algum dos dois. No entanto, os amigos decidem se esconder para que Arizu ganhe o jogo e siga em frente, porque no final eles gostam muito do melhor amigo. Ao ver seus amigos morrerem de forma terrível, Arizu fica depressivo, e desiste de viver e de lutar por qualquer coisa.
No entanto, ele acaba sendo encontrado por Uzagi, uma garota que escalava montanhas com seu pai, então sabe muito bem como sobreviver sem muita coisa, e ainda manja muito de parkour, então se vira muito bem sozinha. Juntos eles vão tentar desvendar o grande mistério que está por trás desse jogo. Ela o convence a seguir lutando para encontrar o mestre desse jogo, porque alguém tem que estar por trás de tudo isso. Eles entram em outro jogo e depois disso, Arisu e Uzagi decidem ir para a praia, encontram um grupo com uma pulseira diferente que os deixa intrigados, então decidem ir atrás deles, e descobrem um lugar que possui energia elétrica, mas acabam sendo pegos e levados como reféns. Pelo menos eles chegaram à praia, todos usando roupa de verão, e um cara chamado Chapeleiro conta para eles que se eles conseguirem todas as cartas do baralho, algum deles pode conseguir voltar ao mundo normal, e que a praia foi criada para que agissem como um time gigante capaz de coletar cartas juntos. Convidam assim eles a participarem do grupo. As regras são: usar roupas de praia, para não ter como esconder armas, dar todas as cartas conquistadas, e quem trair a missão é executado. Não podia ter uma cilada maior. Eles participam de alguns outros jogos, e a gente começa a entender melhor como funciona a tal praia, vendo que tem muito mais treta do que parecia entre a galera, e que muita gente estava sendo morta sem que outros soubessem. Arisu encontra o cara de cabelo branco, o gato, Xixia, e eles bolam o plano de roubar as cartas do chapeleiro. Ele conta a ideia para Uzagi. Depois eles descobrem que o líder foi morto, um outro cara assume a liderança. Arisu aproveita o caos e vai tentar roubar as cartas do cofre com a senha que o Xixia passou para ele, mas adivinhem, era uma cilada, e ele é pego no flagra. Ele é amordaçado e levado para um quarto onde vão deixá-lo até que seu prazo de vida no jogo acabe. Enquanto a menina é levada para um quarto onde pretendem abusar dela. Nisso a luz do local todo se apaga e na tela aparece uma informação falando que agora o local é o jogo. A caça às bruxas, que é um 10 de copas. No hall do hotel uma mulher foi esfaqueada, e eles têm 2 horas para descobrir quem matou a mulher e queimar a pessoa na fogueira. Tudo vira um caos total. Enquanto alguns tentam pegar as digitais da faca, outro cara tenta pôr fogo no prédio todo, e 2 caras se enfrentam no terraço do prédio. Arisu consegue se soltar, e decide pensar como desenvolvedor do jogo, pede ajuda do novo líder para desvendar o crime, mas ele acaba dizendo que é a bruxa. Arisu diz que ele está mentindo, porque ele matou foi o chapeleiro, e que na verdade a garota se matou. As coisas pioram ainda mais. A melhor amiga da que morreu aparece dizendo que é a líder do jogo. Um laser mata ela na hora, e deixa todos em choque. Rola a treta entre o líder e o soldado, ambos desaparecem na fumaça e galera leva a bruxa para a fogueira. O resort todo pega fogo, mas quem aparece agora é o Xixia para pegar a carta desse jogo que eles tinham vencido. Agora só faltam as cartas de figura. Arisu e Uzagi encontram um celular que mostra que na verdade as meninas são dealers, que organizam os jogos, às vezes fingem ser outros jogadores, mas que são mortos quando alguém descobre o que eles são. Em um dos vídeos, as garotas revelam onde é a sala de vigilância. Eles vão para lá e descobrem que os dealers estão mortos e os computadores estão desligados. Chega então o Xixia e a Kuina, e eles descobrem que tem alguém acima desses dealers, pois surge uma transmissão com Mira, anunciando que agora vão começar os jogos de figuras, e é isso que vamos encontrar na segunda temporada. Agora cada jogo é ainda mais mortal e mais complexo, exigindo inteligência, trabalho em equipe e resistência. Eles já chegam no Rei de Espadas, que trouxe um massacre nas ruas de Tóquio. O cara é um assassino implacável que sai matando geral. Eles se salvam por muito pouco depois de correr muito, conseguem se reunir e decidem entrar em outro jogo, o Rei de Paus, o mais distante entre os jogos, mas queriam que fosse um rei porque ele poderia ter mais informações, e o naipe de Paus queria dizer que era um jogo em equipe, onde poderiam vencer juntos. Um jogo com 5 participantes,
onde eles vão encontrar Duniragi, que achavam que tinha morrido. Apesar de relutantes, acabam aceitando jogar com ele. A outra equipe é liderada por Kyuma, o Rei Peladão. Ele diz que eles são os cidadãos daquele lugar, mas não explica muito sobre isso. Nesse jogo Tata acaba morrendo de forma heróica e emocionante. E Arizu supõe que Kyuma e seus amigos na verdade eram jogadores que venceram o jogo e assim se tornaram cidadãos de Borderland. Quanto mais jogos eles vencem, mais perto de descobrir a verdade eles ficam. Os jogos não são mais sobre apenas vencer e ficarem vivos. Aí vemos Xixilia, em seu desafio do valete de copas. Em uma prisão eles têm que descobrir qual o naipe do colar que está em seu pescoço. Se não escolherem a opção correta, o colar explode. Mas o valete de copas está entre eles, e só vão zerar do jogo se o valete errar e morrer. Um serial killer e um outro cara sobrevivem com ele. Arizu e Usagi encontram alguns filmes que parecem ser de jogadores anteriores, mas acabam sendo encontrados pelo Rei de Espadas. Ao fugirem acabam se separando. Como Arizu sabia que ela estaria em algum jogo de habilidade física, e fora o Rei de Espadas que ela o cura pura, imaginou que a Rainha de Espadas seria a escolha dela. Muito inteligente, gostei. Nesse jogo a equipe da Rainha tem 4 integrantes, e do outro lado temos 16 participantes. Se um jogador for tocado muda de time no próximo round, ao final o time que tiver mais integrantes vence. Um pega-pega brutal, mas que não lhes rende muitas respostas. Xixilia encontra com o Rei de Ouros, e descobre que ele era um espião na praia. Enquanto luta para sobreviver ao seu desafio acabamos descobrindo que ele era um médico no mundo real. No jogo da Rainha de Paus Anne e a Quina se encontram, e os jogos continuam. Depois de tantos jogos sobra apenas a Rainha de Copas e o Rei de Espadas. Então é agora que vamos encontrar os sobreviventes e os amigos que restaram. Arizu e Xixilia se encontram em Shibuya, mas Niragi chega atirando. No Xixilia, a Usagi aparece, e quando ele tenta matá-la, Xixilia entra na frente, enquanto Arizu atira nele, que fica muito machucado também. O Rei de Espadas volta, eles reencontram a Quina e a Anne, e vemos mais massacre. A galera se junta para montar um plano, mas não funciona como eles esperavam, todos ficam extremamente machucados. Agni e Arizu conseguem explodir uma farmácia e matar o cara. Arizu e Usagi vão para o jogo final, um duelo psicológico onde vão jogar cricket com Mira. Eles sentam para tomar um chá com ela, que mexe com suas memórias e ficamos meio perdidos tentando desvendar o que realmente aconteceu. A Usagi consegue impedir o Arizu de desistir e eles vencem o jogo. Agora podem escolher entre continuar na Borderland ou voltar para o mundo real. Nós descobrimos então que na verdade Borderland é tipo um lugar entre a vida e a morte, pois vemos os protagonistas e seus colegas agora em um hospital internados. Ou seja, os jogadores estavam em um estado entre a vida e a morte no mundo real, depois de uma grande explosão em Tóquio, e o jogo parece ser uma forma de decidir se viveriam ou não. Todos ficam em choque e a câmera mostra uma carta deixada no hospital, o Coringa. Isso sugere que o jogo talvez ainda não tenha acabado. E isso, agora vamos descobrir. Na terceira temporada o que o tal Coringa significa. Estou muito empolgada para amanhã. Quem mais está empolgada com a terceira temporada? Me contem suas teorias. Anyong Shingus.